Olá, hoje vamos falar no nosso programa sobre a nova lei de improbidade administrativa, o projeto de lei que foi encaminhado à apreciação da Presidência da República. Precisamos estar atentos às mudanças que estão por vir. Solta a vinheta, Mário! No dia 6 de outubro de 2021, a Câmara dos Deputados enviou o PL 2505/2021 com alterações significativas à Lei de Improbidade Administrativa, que agora está pendente de apreciação pela Presidência da República. Mas e aí? O que precisamos saber sobre as alterações que estão por vir, se é que virão, acerca da Lei de Improbidade Administrativa? É importante entender como funciona o processo legislativo. O processo legislativo ele somente se conclui após a publicação da norma. Então esse PL que estamos discutindo, ele não se converteu em lei. Ele pode ser sancionado ou vetado total ou parcialmente pelo Presidente da República. No entanto, precisamos entender que esse projeto ele já foi objeto de discussão por mais de uma vez no Congresso Nacional. Então temos grandes chances dele vir a alterar esta lei. Sendo assim, precisamos propor então quais as principais alterações, os principais pontos de discussão da nova lei. Primeiro, precisamos entender as mudanças procedimentais. E o que são essas mudanças procedimentais? Primeiro, hoje em dia, nós temos a possibilidade de que diversos entes, atores possam propor ações de improbidade administrativa. Agora não mais com a alteração legislativa, apenas o Ministério Público teria essa exclusividade, ou seja, garante-se, portanto, aí um destaque à atuação do órgão ministerial. Mas também surgem obrigações para o órgão de controle do Ministério Público na medida em que se estabelecem prazos para os inquéritos civis que tramitam no Ministério Público se convertam ou não em ações de improbidade administrativa. Além disso, essa legitimidade que era do Ministério Público também vai permitir os acordos de não persecução civil, ou seja, a possibilidade de que o eventual gestor improbo, enfim, aquele servidor que praticou algum ato de improbidade possa negociar com o Ministério Público e fazer algum tipo de acordo. Além disso, a lei é clara também com relação à prescrição, que até o presente momento é uma prescrição quinquenal, ou seja, de 5 anos, e passará então a ser uma prescrição de 8 anos a partir da entrada em vigor da nova lei, caso seja sancionada pelo Presidente da República. Por último, a lei é clara com relação ao trânsito em julgado. É preciso que não haja mais nenhum possível recurso para que as sanções sejam aplicadas, pondo fim a uma discussão que existia em alguns tribunais brasileiros acerca desse tema. Outro ponto extremamente importante são as sanções da nova lei de improbidade administrativa. Há quem defenda, e há uma polêmica em torno disso, de que essa nova lei ela seria muito branda. Há quem defenda que há uma flexibilização e que estaria prejudicando inclusive o combate à corrupção no nosso país e à improbidade. A bem da verdade, como podemos ver na redação do texto, há diversas mudanças que, de certa forma, tornam até mais prejudiciais, se podemos dizer assim, a quem vem praticar um ato improbo, como por exemplo o aumento das sanções. As sanções passaram a ser, por exemplo, de 14 e 12 anos para quem eventualmente enriqueça ilicitamente com a administração pública ou gere prejuízo aos cofres públicos. Então há um aumento nas sanções, diferentemente do que se pode parecer quando a gente vê uma notícia ou alguém comentando que é uma lei mais branda ou mais flexível. Aí, onde é que vem a questão dessa limitação que faz com que algumas pessoas defendam que ela ficou mais flexível? A perda da função pública decorrente de um ato de improbidade agora se limita ao cargo público desenvolvido ou cargo público ocupado quando da prática do ato improbo, quando na lei anterior permitia que se fosse independentemente do cargo ocupado. Então são algumas mudanças aí que a lei traz acerca das sanções na improbidade administrativa. Além disso, e talvez a principal das mudanças, seja a discussão sobre dolo. E o que é dolo? Dolo é quando eu ajo com o intuito de fazer aquilo, e a culpa é quando eu não queria fazer. Então, antes, com a lei de improbidade atual, a gente tem uma discussão muito forte acerca da possibilidade de alguém ser condenado de maneira culposa, ou seja, mesmo que sem agir com aquele intuito, mas causou um dano ao erário ou algo do gênero. Agora a lei se torna mais clara. É preciso que se configure o dolo, ou seja, é preciso que a pessoa haja de má fé, haja com o intuito de
prejudicar, haja com o intuito de ganhar dinheiro ilicitamente, ganhar dinheiro indevidamente. Essa mudança particularmente eu entendo como sendo algo bastante interessante e relevante, porque eu creio que o intuito não é somente condenar por condenar, e sim condenar aquele que eventualmente agiu com o intuito de prejudicar a administração pública e os seus entes. Além disso, a lei é clara com relação à possibilidade de que o gestor, a impossibilidade, na verdade, de que o gestor seja condenado por uma interpretação razoável, ou seja, há dois entendimentos diferentes, eu me filio a um e, por exemplo, o órgão de controle se filia a um segundo. Eu não posso ser responsabilizado por ter seguido essa corrente doutrinária, jurisprudencial ou até mesmo legal que seja coerente, que seja razoável. Isso garante maior segurança jurídica também e faz com que as pessoas sérias, responsáveis, queiram participar, queiram agir para com a coisa pública e não afastá-las desse debate, dessa discussão. Outro ponto importante também, que a lei gerou muita polêmica no Congresso Nacional, inclusive foi uma inserção feita no Senado Federal e que foi retirada no texto agora da Câmara dos Deputados, foi com relação ao nepotismo, que é aquela prática de você beneficiar familiares, enfim, beneficiar pessoas do seu convívio familiar quando você está agindo para com a coisa pública. E aí no Senado estabeleceu-se que o nepotismo ele tinha que ser condenado, sancionado como improbidade, independentemente de haver ou de não haver a necessária ou a necessidade de comprovar que se fez aquilo com o intuito de se beneficiar. E aí a mudança que a Câmara faz é no sentido de tratar o nepotismo como qualquer ato de improbidade em que se configura, em que só pode ser configurado com a ação dolosa. Outro ponto também muito importante é que a lei traz uma certa visão social. Ela traz a lógica de que as sanções devem sim ser aplicadas, os atos improbos devem sim ser combatidos, mas numa lógica de não prejudicar ou não causar mais consequências danosas a terceiros. Por exemplo, no caso de empresas que venham a ser responsabilizadas, há toda uma lógica de como essas sanções serão aplicadas para, por exemplo, não prejudicar a arrecadação tributária do ente municipal ou do ente estadual que se beneficie daquela empresa, ou até mesmo o emprego e renda gerado pelos funcionários daquela empresa que exercem legitimamente, legalmente, o seu labor diário. Outro ponto importante que merece atenção da nova lei é o aperfeiçoamento das condutas, ou seja, a lei ela trazia um tratamento de condutas muito abrangentes, ou seja, qualquer situação ela poderia ou não se encaixar ali dentro de uma situação de improbidade administrativa, cabendo ali um trabalho muito hercúleo do aplicador da lei, do juiz, do desembargador, do ministro, de saber se aquela prática se encaixa ou não naquela conduta e ali prevista legalmente. Agora não, há maior precisão. Olha, isso aqui há uma narrativa de uma conduta e se diz, olha, isso aqui é improbidade administrativa, como o caso do nepotismo, por exemplo. Então, antes a gente tinha uma visão muito mais próxima do rol enumerativo, ou seja, exemplificativo de condutas. E agora já é um rol mais taxativo, ou seja, eu trago todas as condutas ali narradas e aquelas condutas são sim consideradas como improbidade. Isso é uma mudança significativa na lei de improbidade administrativa. E agora, como somos um canal de advocacia também, vamos falar como se posiciona a advocacia nesse contexto. Eu costumo dizer que com a nova lei a advocacia ganha e perde. Como assim ganha e perde? Ela ganha na medida em que é possível haver a fixação de honorários de sucumbência em caso de comprovação de má-fé pelo órgão ministerial que propôs a demanda. Ou seja, o advogado que estiver atuando naquele processo, verificar uma situação de má-fé, ele vai receber seus honorários que serão pagos pela parte que sucumbiu, ou seja, pela parte que perdeu aquela demanda. Lembrando que isso apenas no caso de uma situação de má-fé. Mas aí, por outro lado, ele perde. Por que a advocacia perde? Especialmente a advocacia pública. Porque a lei gera uma obrigatoriedade de que o advogado parecerista, ou seja, aquele que opinou naquele processo administrativo, ele fique obrigado a assumir a defesa do réu, do responsável pela prática do ato improbo. Ou seja, como se fosse uma salvaguarda para esse gestor que se baseou no parecer do seu advogado, da sua advogada, quando a gente muito bem sabe que o parecer ele é meramente opinativo, né? Então essa obrigatoriedade ela gera polêmicas e com certeza gerará muitas polêmicas no futuro, mas é isso que traz o texto da nova lei. E um ponto que eu deixei para o final, porque o melhor sempre fica para o final, né, professor Mário Vitor? Então, a gente tem que a administração pública atualmente
ou no caso com a entrada em vigor da nova lei, ela vai ter o dever de capacitar os seus servidores, de capacitar os seus profissionais, para que com isso ela possa inclusive ter uma política interna de prevenção e repressão aos atos de improbidade administrativa. Essa visão ela já era pregada não só por operadores do direito, mas também por quem estudava gestão pública, inclusive por órgãos de controle, tribunais de contas, Ministério Público, já tinham essa visão, o próprio Poder Judiciário também, de que um gestor que investia em capacitação, que investia em treinamento, ele estava preparando sua equipe para praticar o mínimo de erros possível. E agora está expresso na alteração submetida à Presidência da República. Sendo assim, vamos para as vias finais. O debate continua, pessoal. Essas alterações ainda vão ser apreciadas pelo Presidente da República, que pode sancionar ou vetar total ou parcialmente essa lei. No entanto, a gente precisa entender que essas discussões elas devem ser travadas e nós todos temos que estar atentos a elas, pois elas possuem um significado e uma possibilidade de mudança significativa, uma mudança relevante em como a gestão pública funciona no nosso país hoje. Pessoal, forte abraço, obrigado pela atenção. Lembrem de nos seguir nas redes sociais e se inscreva no canal. Tchau, tchau.